A seleção brasileira voltou aos treinamentos em Londres, na Inglaterra. O técnico Tite cobra a atenção total do elenco na Copa do Mundo, já que alguns jogadores estão envolvidos em transferências de clubes. Nesta terça-feira, a seleção brasileira volta a treinar no centro de treinamento do Tottenham, em Londres. Ontem foi dia de aproveitar a merecida folga. O goleiro Alisson e o zagueiro Marquinhos compartilharam os momentos com as filhas nas redes sociais. Já o volante Fred não teve descanso. Ele negociou com o Manchester United, que pode pagar ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia o equivalente a 241 milhões de reais pelo brasileiro. As negociações no mercado do futebol estão cada vez mais inflacionadas. Por isso, a Copa do Mundo da Rússia terá seleções com elencos bilionários. E olha que o Brasil, com craques supervalorizados como Neymar, Coutinho e Firmino, nem está no topo da lista. De acordo com números do site Transfer Market, os 23 convocados da França juntos valem 4 bilhões e 661 milhões de reais. Em segundo vem a Espanha, com um valor de mercado bem parecido. Já os comandados de Tite ficam em terceiro, com 4 bilhões e 200 milhões de reais. Mas é a Inglaterra que tem o jogador mais valorizado, Harry Kane, 880 milhões de reais. Isso por enquanto, porque a janela de transferências está aberta. E se o português Cristiano Ronaldo ameaça sair do Real Madrid, as portas podem estar abertas para Neymar. Te esperamos, disse ao brasileiro croata Modric, que é capitão do time madrilenho. E dependendo do desempenho de Neymar na Copa, o valor do astro pode disparar. A Conmebol sorteou os jogos das oitavas de final da Libertadores. Os 3 times paulistas fazem os jogos decisivos em casa e tem clássico brasileiro. O Corinthians enfrenta o Colo-Colo do Chile, equipe que teve a pior campanha entre os 16 classificados e que tem como principal destaque o meia Valdívia. O jogo de volta acontece em Itaquera. O Palmeiras tem como adversário o Cerro Porteño do Paraguai, que passou em segundo lugar na chave do Grêmio. A decisão da vaga vai ser no Allianz Parque. Se os dois paulistas se classificarem, teremos Corinthians e Palmeiras nas quartas de final da Libertadores. O Santos tem um adversário argentino nas oitavas de final. O Peixe encara o Independiente, atual campeão da Sul-Americana, e com o jogo de volta sendo com mando brasileiro. O atual campeão Grêmio também faz um confronto contra os hermanos e enfrenta o time do Estudiantes de La Plata, decidindo na Arena em Porto Alegre. E tem clássico brasileiro nas oitavas de final da Libertadores. Flamengo e Cruzeiro, reedição da última final da Copa do Brasil. O primeiro jogo acontece no Maracanã e a volta vai ser no Mineirão. E também ficaram definidos os jogos da segunda fase da Copa Sul-Americana. Foram sorteados também 6 times brasileiros na disputa. O São Paulo vai enfrentar o Colón da Argentina, que terminou a temporada em 11º lugar no campeonato local. O tricolor abre o duelo no Morumbi e decide a vaga na cidade de Santa Fé. O Botafogo enfrenta o Nacional do Paraguai. O jogo de volta acontece no Rio de Janeiro. Já o Fluminense tem como adversário o Defensor do Uruguai. E a segunda partida vai ser fora de casa. Quem também decide como visitante é o Atlético Paranaense, que enfrenta o tradicional Peñarol do Uruguai. Outro duelo Brasil e Uruguai foi sorteado pela Conmebol. Bahia e Cerro, com o primeiro jogo em Salvador. O Vasco da Gama, eliminado na Libertadores, entra na segunda fase da Copa Sul-Americana e encara a LDU do Equador. A partida decisiva será em São Januário. A Ponte Preta busca a primeira vitória em casa na Série B. A Macaca recebe o Goiás no Moisés Lucarelli com portões fechados. A boa notícia é a volta do lateral esquerdo Ourinho. Depois de 5 jogos fora por conta de uma lesão na coxa, Ourinho está de volta. O lateral esquerdo treinou normalmente no único trabalho tático que João Brigatti conseguiu fazer nesse curto intervalo entre o empate em casa com o Oeste, no último sábado, e o duelo de hoje contra o Goiás, novamente no estádio Moisés Lucarelli, com portões fechados.
Sem Ourinho em campo, a Ponte Preta não venceu nenhuma das últimas 5 partidas. Mas mantendo um certo ar de mistério, o jogador não quis revelar se começa como titular. E para mim é uma satisfação imensa, né? Estar à disposição aí do professor. E independente de onde que eu vou jogar, se eu vou começar no banco, eu estou à disposição aí deles para suprir as necessidades do clube. Mas Ourinho não deve ser a única novidade para a partida. Murilo, autor do gol da Ponte Preta contra o Oeste, deve ser escalado como meia amador, já que nem Thiago Real, nem Lucas Mineiro renderam o esperado nessa Série B. O técnico João Brigatti tem ainda mais uma dúvida para montar o time contra o Goiás. O atacante André Luiz levou um pisão no pé no treino da última sexta-feira e não teve condições de entrar em campo no empate com o Oeste no último sábado. Se não for liberado pelo departamento médico, Felipe Saraiva deve mais uma vez fazer a função de atacante, aberto pelo lado direito do campo. Se a Ponte não vencer a primeira em casa, corre o risco de terminar a rodada na zona de rebaixamento. A gente tem que trabalhar, não pode pensar em cair, zona de rebaixamento, essas coisas. A gente tem que trabalhar forte, pensar em vencer em casa, vencer fora. Mas a pressão do outro lado também é grande. O Goiás está no Z4 desde o início da Série B. A diferença é que o time vem embalado depois de vencer a primeira no campeonato. E foi logo o clássico contra o Atlético Goianiense. Eles vão vir motivados, eles estão na zona de rebaixamento, mas a gente tem que ter o pé no chão e encarar como também uma final. O jogo contra o Goiás, a partir das 9h30 da noite, é mais uma oportunidade para João Brigatti conquistar a confiança da diretoria e ser efetivado como técnico da Ponte Preta. Pelo menos o elenco parece fechado com ele. A gente fica meio triste, né, pelo Doriva, que é um excelente profissional, mas é vida que segue, né? E o João Brigatti está aqui e a gente vai reverter e vai conseguir a primeira vitória dentro de casa, né? Expectativa em Alagoas, o Guarani entra em campo daqui a pouquinho pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Às 8h30 da noite, o Bugre enfrenta o vice-líder CSA. Uma maratona de viagens com direito a mudança drástica de temperatura. Na última sexta-feira, o Guarani perdeu para o Juventude na fria e chuvosa Caxias do Sul. O time fez uma parada rápida em Campinas e embarcou para Maceió, onde hoje à noite enfrenta o CSA, com previsão na casa dos 25 graus na hora do jogo. Eu sempre valorizo, nunca transfiro. A tabela, desde o início, já estava traçada que seria dessa forma. Teríamos essa semana cheia, então por isso procuramos aproveitar bastante elas. E agora com essa maratona também. São esses fatores que temos que trabalhar. Nosso departamento de fisiologia, médico também tem que estar atento. Nós temos conversado bastante com o departamento físico também, para que a gente possa dar as condições de recuperação para os atletas de um jogo para o outro. O tempo curto de preparação e descanso mexe com o planejamento do técnico Humberto Louser, que deve promover um rodízio para o jogo de hoje, às 8h30 da noite contra o CSA de Alagoas. A ideia é aproveitar jogadores que estejam descansados e evitar possíveis lesões. Aí nós vamos ver aqueles atletas que se debilitaram mais ou não, para que a gente possa ter uma estratégia ou com os mesmos, mas a ideia é que desse rodízio é mesmo para preservar, porque depois tem uma sequência de jogos para evitar e minimizar qualquer tipo de lesão. O CSA de Alagoas é o vice-líder da Série B com 18 pontos. 4 a menos que o líder Fortaleza e 4 a mais que o Coritiba, primeiro time fora do G4. A equipe de Maceió é comandada por Marcelo Cabo, que no ano passado treinou o Guarani e deixou o clube após 6 jogos, sem conquistar nenhuma vitória. Depois de ser goleado em casa pelo Figueirense por 4-1, o time recuperou o embalo vencendo o Vila Nova em Goiânia. Eu acho que um time que tem 71% de aproveitamento, um time que tem mais de 2/3 de seus pontos de aproveitamento, que está em segundo colocado dentro da competição sucessivamente, ele não precisa retomar nada, ele precisa dar sequência. Isso aí a gente já está bem trabalhado, bem experiente, saber que essas coisas vão acontecer. Nós perdemos em casa de 4, mas também tivemos 4 vitórias consecutivas. Essa é a Série B. No fechamento da 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Paraná conquistou a primeira vitória e evitou que o Fluminense assumisse a vice-liderança.
Thiago Santos cobrou o pênalti e abriu o placar para o Paraná. A defesa do Fluminense falhou e Guilherme Biteco marcou o segundo gol. O árbitro confirmou que a bola ultrapassou a linha do gol. Pablo Diego bateu de primeira e descontou. Paraná 2, Fluminense 1. Encerrada mais uma rodada, o Paraná é o penúltimo colocado do Brasileirão. O Fluminense está em 9º. Pela Série A do Brasileirão, o São Paulo enfrenta o Internacional hoje à noite na abertura da 10ª rodada. Se vencer, o tricolor diminui a distância para o líder Flamengo. Uma noite para virar algumas páginas do São Paulo. A primeira e principal é a derrota no clássico para o Palmeiras. O tricolor sofreu a virada em um jogo que parecia controlado e perdeu a invencibilidade no Campeonato Brasileiro. De quebra, viu o líder Flamengo abrir 10 pontos de vantagem e concorrentes diretos se aproximarem. Nós estamos bem, não temos que levantar nada, estamos nas primeiras posições, venimos de uma fase boa e temos que continuar. Não tem muito tempo para olhar para trás. Obviamente que foi uma derrota dolorosa, mas temos que continuar para frente. A segunda página a ser virada no Morumbi é a saída de Marcos Guilherme. Titular do técnico Diego Aguirre, o meio-atacante encerrou o contrato de empréstimo e vai voltar ao Atlético Paranaense. Com a camisa tricolor foram 49 jogos, 10 gols marcados e uma identificação com a torcida que o levou às lágrimas na hora da despedida. Mas posso dizer que foi o melhor ano da minha vida, da minha carreira. Acho que desde que cheguei aqui, sempre deixei claro que foi sempre o meu grande sonho vestir a camisa de São Paulo. E acho que eu ter essa oportunidade que eu tive, com certeza vai ficar para sempre guardado na minha memória. Acho que todos os momentos que eu passei, todos os jogos, todos os treinos, esse clube aqui realmente não tem igual, não tem igual. Para o jogo contra o Internacional, às 9h30 da noite, no Morumbi, Diego Aguirre vai precisar mexer bastante no time titular. Hudson está com uma lesão na coxa direita. O zagueiro Bruno Alves está suspenso, assim como o meia Nenê. Valdívia, que poderia ser o substituto no setor, não pode entrar em campo, porque o contrato de empréstimo do Inter não permite que ele enfrente o clube.